Bom dia, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Hudson Telho, estou aqui compartilhando alguns assuntos pertinentes à liderança, não só liderança eclesiástica, mas liderança de modo geral. Se você é líder em alguma empresa, supervisor, gerente, coordenador, ou se você é líder na igreja, diácono, presbítero, pastores, vai ser muito útil a você. Nós falamos inicialmente sobre a importância de uma liderança, como ela se manifesta, como ela cresce. Falamos também das características, prioridades, e nós vamos agora falar sobre princípios da prioridade. Quer dizer para você que eu tenho, fora estar pastoreando o Ministério Fé Cristã, eu tenho uma sociedade com o pastor Lameque, com a Telho e Galvão, que inclusive nessa próxima sexta-feira, 20 e 30, vamos estar fazendo uma live falando sobre desenvolvimento pessoal. Amém? Então vamos falar hoje sobre o princípio da prioridade. Prioridade, todos nós sabemos que é você dar valor a algo de muita importância para fazer em primeiro lugar. Você tem que estabelecer o que é algo muito importante para fazer em primeiro lugar, depois o segundo mais importante em segundo lugar, e assim por diante. E os princípios das prioridades, elas definem algumas coisas interessantes sobre isso. Primeiro, as prioridades nunca são as mesmas. Então as prioridades não vão ser em hipótese nenhuma as mesmas. Para definir bem as prioridades, precisa avaliar 3 erros que são comuns. Primeiro, o requisito da prioridade. Qual é o objetivo da prioridade? Qual é o requisito? Aquilo que norteia a prioridade. Segundo, o retorno da prioridade, porque tudo dá um retorno. Principalmente quando estamos falando em empresa, é importante a questão do retorno. O que essa prioridade vai me dar de retorno. E terceiro, a recompensa da prioridade. Então, você definindo bem isso aí, você vai saber o que é prioritário, o que é necessário fazer com mais urgência ou com menos urgência, ok? Segundo ponto de princípio da prioridade não se pode superestimar a insignificância de quase tudo. Por isso existe um termo, brainstorming, tempestade de ideias. Quando você está com dúvida de algum tipo de ação, você convida a sua equipe a participar de um brainstorming e cada um vai sugerir uma coisa. As sugestões podem ser de várias naturezas, mas todas são muito importantes. Quase tudo não é insignificante. Tem um significado, tem uma aplicação. A questão é só a gente entender as prioridades, né? Outra coisa importante é a confiança. A confiança é a base da liderança. Você, quando define as prioridades, você vai agora partir para uma questão da confiança na sua liderança. Você não pode delegar uma prioridade para uma pessoa em quem você não confia. Então é muito importante para quem está ouvindo estabelecer a confiança da sua liderança. Claro que essa confiança não é uma confiança cega, não é que o seu subordinado não possa errar. Ele pode sim, faz parte do processo o erro de um subordinado. Porém, você vai ajustar esses erros e vai verificar se o que você tem com ele é algo de confiança ou algo de um erro que é facilmente administrado quando você consegue corrigi-lo, entendeu? Então vamos falar sobre isso. 4 características essenciais de um líder. Primeiro, a confiança. Segundo, a competência. Terceiro, a conexão. E quarto, o caráter. Uma liderança precisa ter pelo menos essas 4 características: confiança, competência, conexão e caráter. O caráter comunica muitas coisas ao liderado. Olha, veja só, o caráter comunica muitas coisas ao liderado. Consistência. Então, o caráter vai definir a consistência do liderado e do líder, é claro, também. Eu estou falando aqui do líder e do liderado. Segundo, a potência. Nenhum homem pode ir além das limitações do seu próprio caráter. Então, a potência desse liderado ou desse líder vai depender muito das suas limitações. Ninguém vai além de suas limitações, por mais que tente. É o que eu digo: quando você não sabe, você pergunta a quem sabe, você treina, você estuda, mas quando você tenta responder o que não sabe, você ali atingiu um nível de limitação que vai impedir o seu crescimento. E outra coisa é respeito, consistência, potencial e respeito. As pessoas vão seguir você pelo respeito que tem a sua personalidade.
Se ela não tem respeito por você, não vão seguir. Portanto, pastores, escutem isso, líderes, escutem isso. Às vezes você tem na igreja pessoas que não respeitam você. Por isso que elas não estão seguindo você. Você às vezes tem que agir com maior intensidade, falar mais alto, porque não há um respeito. Então precisa ter pelo menos essa característica do caráter, precisa pelo menos ter essas três formas: consistência, potencial e respeito. O líder precisa ter uma visão. Então um líder que não tem uma visão é um líder que está cego. Visão é aonde você pretende chegar. Só se pode pegar aquilo que se vê, não é? Claro que dentro do universo da igreja, a Bíblia vai nos ensinar que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas eu estou falando da coisa prática. O líder precisa pegar aquilo que ele vê. A visão começa num intimismo. Então você precisa ter intimidade, você precisa sonhar, projetar a sua visão e precisa ter intimidade com ela. Ou seja, você não pode compartilhar a sua visão se você ainda não está íntimo com ela. A visão aproxima-se de sua história. A sua visão vai definir a sua história. Então você precisa começar a buscar ter uma visão adequada para poder criar uma história para você. A visão supre a necessidade dos outros. Então quando você aplica a sua visão e a liderança entende sua visão, a liderança aceita a sua visão, você está suprindo a necessidade dos outros. E a visão ajuda a mobilizar recursos. Tudo você vai precisar de recursos. Então você, por exemplo, quando vai falar com seu gerente geral ou com seu pastor sobre alguma visão que você tem de liderança para o seu setor, para aquilo que você está desempenhando, você precisa passar essa visão com qualidade para mobilizar recursos. Pode ser recursos humanos, ou seja, pastor, eu preciso de 5 pessoas para cumprir essa tarefa. Pode ser recurso financeiro, pastor, eu preciso de R$1.000 para cumprir essa tarefa. Mas você precisa vender sua visão. Para vender, você precisa ter intimismo com ela, né? Precisa ter intimidade com ela, precisa se aproximar a visão dessa sua história, em nome de Jesus. E a última coisa para esse vídeo não ficar muito longo é que o líder precisa estar atento a algumas vozes. Primeira voz, a voz interior que diz: é possível. Entenda isso, o que é possível é o limite da sua visão. O impossível é aquilo que você vai passar da sua visão. A voz do descontente, então sempre vai ter alguém na sua equipe que não vai concordar com a sua visão. Então pare com essa euforia, achando que 100% concorda com a sua visão. Isso não vai acontecer, isso nunca aconteceu. No íntimo tem alguém que não concorda, no íntimo tem alguém que vai discordar. Isso para você também é um desafio. Trabalhar com quem não concorda com você é um grande desafio, mas que um bom líder vai entender, vai compreender e vai lidar com isso. A voz do sucesso, quando chega muito rápido, vai fazer com que o líder seja soberbo, arrogante. Ele tem que ouvir a voz do sucesso de acordo com o caminhar da sua visão, nas prioridades que ele entendeu e criou e trabalhou. E a voz de Deus é essencial. Está por último, para você não esquecer, em tudo. Sou supervisor da empresa, sou gerente da empresa, sou coordenador da empresa, sou diácono, sou presbítero, sou pastor, não importa. Onde você estiver, a voz de Deus é essencial para você lidar com seus problemas, lidar com as dificuldades. Eu falei certa vez, eu tive uma dificuldade começando o trabalho de gerência de uma empresa, e a dificuldade que eu tive é porque um dos coordenadores das 4 equipes que eu tinha não gostava de mim. Eu fui promovido, o lugar ele achava que era dele e ele não gostava de mim. Então chegou uma vez uma vendedora que trabalhava com ele e disse: Hudson, olha, tem um problema, fulano não gosta de você. E ele falou que vai gerar um abaixo-assinado, levar para o gerente geral para tirar você da gerência de vendas. Aí eu disse: tá bom, muito obrigado pela sua informação. Ele disse: você vai fazer o quê? Eu digo: nada, só vou orar. O que é que eu posso fazer além de orar? Não existe nenhum dado, não existe nada, deixa ele fazer a parte dele que eu vou fazer a minha. E fui orar e nada aconteceu, tudo transcorreu de acordo com aquilo que estava sendo planejado, a visão que estava sendo feita, até que eu fosse promovido, saísse daquela gerência para outra atividade de maior importância e ele assumiu o meu lugar. Sem problema nenhum, até hoje somos grandes amigos,
porque quando colocamos Deus à frente de todo o processo, tudo vai acontecer bem. Ok, irmãos? Então hoje nós falamos sobre as características da prioridade, sobre as características do líder, sobre o líder precisar estar atento a algumas vozes. Guarde isso, reveja, releia e depois, se possível, me dê um feedback, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima.